Olá, seja muito bem-vindo à retrospectiva do Vasco da Gama em 2024. Eu sou o Viajante Vascaíno e em 2025 vou acompanhar todos os jogos pelo Brasil. Se quiser acompanhar essa jornada, é só se inscrever. O Vasco estava prestes a iniciar sua segunda temporada como SAF, sendo controlado pela 777 Partners. E antes mesmo de a temporada começar, já havia mudanças na diretoria. O diretor de futebol, Paulo Brax, foi demitido e no seu lugar foi trazido o diretor Alexandre Matos, que empolgou a torcida pelos bons trabalhos no Atlético Paranaense e no Palmeiras. Depois de uma temporada difícil e com a reta final animadora, o Vasco de Ramon Dias se reapresentou no dia 6 de janeiro de 2024, com os principais nomes da temporada permanecendo no elenco, como Lucas Piton, Pablo Verrete, Paulinho de Paula e o Medel. A janela de transferência já estava aberta e com isso começaram a chegar os reforços. O primeiro foi o João Vitor, a contratação mais cara da história do Vasco depois de Edmundo. O zagueiro chegou ao Vasco e já se integrou ao elenco na reapresentação. Além dele, chegaram também o atacante Adson, a pedido do Ramon chegou o zagueiro Rojas e também chegaram Keiler, Vitor Luiz e o atacante Cleiton Silva. Apesar das chegadas, também tivemos grandes perdas no elenco. A principal delas, o atacante Gabriel Peck, cria da base do Vasco, que foi vendido para o LA Galaxy e saiu logo no início do ano, nem chegando a viajar para a pré-temporada no Uruguai. Sebastião Ferreira, Gabriel Dias e Alex Teixeira não tiveram um contrato renovado pelo Vasco e foram dispensados. Figueiredo foi emprestado para o Curitiba, Robson Bambu não atingiu a meta de jogos e foi devolvido ao Nice. E o goleiro Ivan, que só jogou um jogo pelo Vasco, que foi no Carioca, também foi devolvido e voltou para o seu clube de origem. O elenco estava formado e o Vasco iria partir para o Uruguai, onde disputaria o torneio da Série Rio de la Plata, um torneio amistoso de pré-temporada, onde iria fazer 2 jogos e depois retornar ao Rio de Janeiro. Curiosamente, as datas dos jogos batiam exatamente com as datas de estreia do Carioca. Então o Vasco jogou com o elenco principal o torneio amistoso e com o time secundário os jogos no Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. No torneio amistoso, o Vasco venceu seus 2 jogos, contra o São Lourenço do Uruguai e contra o Desportivo Maldonado do Paraguai. Já no Campeonato Carioca, venceu a primeira partida e empatou a segunda, sendo essa contra o Sampaio Correio do Rio de Janeiro. Com o fim da pré-temporada, o elenco principal voltou para o Rio de Janeiro, onde se reapresentou para começar os jogos do Carioca. Venceu a primeira partida por 2-0 contra o Madureira, mas logo em seguida vem uma sequência terrível de resultados e principalmente de lesões. Em um jogo contra o Bangu, em Brasília, o resultado foi negativo, apesar da boa atuação de Dimitri Payet, que apresentou seu melhor futebol da temporada até agora. O que se destacou nessa partida foi a lesão do volante Paulinho Paula, que rompeu os ligamentos do joelho e com isso perderia todo o restante da temporada, retornando apenas no final do ano. Logo em seguida, o Vasco voltou ao Rio para enfrentar o Flamengo, em um jogo que terminou 0-0, e novamente se destacando pela lesão do volante Jair, que também rompeu os ligamentos do joelho, tendo uma lesão muito semelhante à de Paulinho Paula. O Vasco acabava de perder os seus 2 melhores volantes na temporada e os 2 ficariam fora por um ano inteiro. O Vasco se viu em uma situação complicada, em que seus 2 melhores volantes estavam fora da temporada, e com isso foi obrigado a buscar reposições no mercado. A resposta foi imediata: 2 contratações, Paulo Galdames e Juan Esforza. O Vasco de Ramon Dias seguia se ajustando e dessa vez conseguiu emendar uma boa sequência de jogos sem derrota, conseguindo ficar 5 jogos consecutivos sem perder. Nessa sequência, incluindo alguns clássicos, como o jogo contra o Botafogo, vencido por 4-2, e contra o Fluminense. Após essa sequência de 5 jogos, uma pausa no Carioca para aquilo que seria a maior esperança da temporada, a Copa do Brasil. O Vasco estreou contra a equipe do Marcílio Dias, de Santa Catarina, e com o pé direito ganhou a partida por 3-1, avançando de fase para enfrentar o Água Santa na segunda fase da Copa do Brasil. A sequência de jogos sem derrota já estava aumentando e o Campeonato Carioca trouxe ainda mais empolgação. No intervalo entre os jogos da Copa do Brasil, vitória de 4-0 sobre a Portuguesa, com mais uma atuação de gala de Dimitri Payet. Além da goleada, o Vasco também garantiu nesse jogo a sua classificação para as semifinais do Carioca, onde viria a enfrentar o Nova Iguaçu. Mas antes disso, teria o jogo da Copa do Brasil contra o Água Santa. Na Copa do Brasil, um início avassalador e que ninguém esperava. 2-0 com menos de 30 minutos de jogo e um início avassalador. Mas ninguém esperava que esse 2-0 iria se tornar um pesadelo. O Vasco tomou um gol no final do primeiro tempo e logo em seguida tomou a virada, com o Água Santa abrindo 3-2,
levando o torcedor ao desespero. No final do jogo, apenas aos 93 minutos, Lucas Piton foi empatar o jogo, conseguindo levar a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, Léo Jardim apareceu com mais uma boa atuação e classificou o Vasco da Gama para a terceira fase, onde iria enfrentar o Fortaleza. Apesar dos bons resultados e do avanço de fase na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, o time de Ramon Dias tinha sido muito questionado devido às atuações em um nível abaixo do que tinha sido apresentado na temporada passada. Sob muitas críticas, era hora de disputar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No primeiro jogo da semifinal, o Nova Iguaçu dominou as ações e acabou abrindo o placar. E o Vasco, novamente, só conseguiu buscar o resultado no final do jogo, e mais uma vez com gol heróico de Lucas Piton no final da partida. Na entrevista coletiva, o técnico Ramon Dias novamente bateu na mesa e falou que o Vasco ia se classificar, assim como fez no ano passado, em que bateu na mesa e disse que o Vasco não ia ser rebaixado. E que vamos a passar. Que a gente seja bem claro e que venga à cancha porque Vasco vai chegar à final. Porém, essa palavra não iria a se cumprir. O Vasco perdeu a partida por 1-0 com o gol do Carlinhos e viria a ser eliminado do Campeonato Carioca. Essa derrota e eliminação gerou uma pressão gigantesca sobre o técnico Ramon para a partida que seria contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e pela sequência que viria pela frente no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro iria começar e a primeira partida era contra o Grêmio, e o início foi um pouco ilusório. Uma vitória de 2-1, com gol do estreante Matheus Carvalho, que foi uma contratação que veio do Náutico, muito contestada, mas que apresentou bom futebol nesse início de Brasileirão. Com um futebol bem questionável, nas duas partidas seguintes, o Vasco emendou 2 derrotas e resultados ruins. Nos jogos contra o Fluminense, que futuramente seria um time que não teria mais nenhuma vitória no campeonato, além dessa contra o Vasco, e 2-1 também para o Bragantino. Ramon Dias estava cada vez mais pressionado e a próxima partida tinha clima de guerra contra o Criciúma em São Januário. No jogo contra o Criciúma deu tudo errado, o Vasco foi goleado em São Januário por 4-0 e foi o que culminou na demissão do técnico Ramon Dias. E essa demissão corre na justiça até hoje, porque segundo o Vasco ele pediu demissão no vestiário, mas segundo o Ramon ele foi demitido pelas redes sociais do clube. Lo que sí no gosté de la forma que acabó, achei que merecíamos otro tipo de respeto. No ser demitido por Twitter, porque a gente fez muito por Vasco. E isso vai virar um passe que ainda não foi resolvido na justiça. Independente de quem está certo ou não, a verdade é que o Vasco estava sem técnico e tinha um jogo de terceira fase de Copa do Brasil pela frente contra o Fortaleza. Foi nesse jogo contra o Fortaleza que se iniciou a era de Rafael Paiva como treinador do Vasco. O treinador, que veio do Sub-20, assumiu no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e conseguiu segurar um empate em 0-0 no Castelão contra o Fortaleza, que vinha embalado no Campeonato Brasileiro e estava vários jogos sem perder. No final desse jogo, o zagueiro Michael deu uma entrevista falando que o Vasco não estava sem técnico, tinha um técnico e que o nome dele era Rafael Paiva. Eu ouvi muito nesses 2 últimos dias dizer que o Vasco não tem treinador. O Vasco sim tem um treinador, se chama Paiva. Temos que respeitar, por mais que seja um treinador que subiu agora da base. Hoje ele é o treinador do Vasco, então o Vasco tem sim um treinador. O treinador comandou a equipe em mais 3 jogos. A derrota para o Atlético Paranaense por 1-0, com direito à expulsão de Hugo Moura, que tinha acabado de chegar no clube. A vitória sobre Vitória por 2-1 em São Januário. E viria a comandar em mais um jogo contra o Fortaleza em São Januário, no jogo de volta da Copa do Brasil. Pedrinho e 777 Partners. Antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil, o atual presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, entrou com a liminar contra a 777 Partners, que era detentora dos direitos da SAF Vasco da Gama. Pedrinho entrou com a liminar na justiça que devolvia o controle da SAF Vasco para o clube associativo, alegando que a 777 não oferecia as garantias de contrato que foram assinadas. Sendo assim, a partir desse momento, o futebol passou a ser controlado também pela associativo. Após essa questão da liminar, o Vasco recebeu o Fortaleza em São Januário. Em jogo emocionante que terminou em 3-3 com boa atuação de Payet, o jogo foi para os pênaltis. E em mais uma boa atuação de Jardim e dos batedores de pênalti, que pela segunda vez não erraram nenhuma cobrança, o Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após a classificação contra o Fortaleza, foi anunciado o novo técnico do Vasco, que foi contratado ainda pela 777, antes mesmo de Pedrinho entrar com a liminar, que era Álvaro Pacheco. O português chegou no Vasco com altas expectativas, uma semana inteira para treinar, e seu primeiro adversário foi logo o rival Flamengo. Infelizmente, a decepção veio logo em seguida, 4 derrotas seguidas e um desempenho pífio com insistência em jogadores que irritavam a torcida, como Pablo Galdames e Zé Gabriel. A
Após a derrota para o Juventude no Alfredo Jaconi, Pedrinho tomou a decisão de demitir Álvaro Pacheco, que trouxe várias críticas da imprensa, mas que teve a aprovação dos torcedores em São Januário, tendo em vista que o desempenho era patético. Foi assim então que teve início a era de Rafael Paiva no comando do Vasco. O treinador pegou o time na zona de rebaixamento e com desconfiança total da torcida, mas conseguiu emplacar bons resultados logo no seu início. Seu primeiro jogo foi logo contra o São Paulo em São Januário e surpreendendo a todos uma goleada, 4-1, mesmo saindo atrás do placar. Foi o jogo em que promoveu o jovem meia Estrela, que viria a sofrer uma lesão no joelho. Ele teve que se retirar da temporada para cuidar dessa lesão. Ele retorna em 2025. Depois da goleada contra o São Paulo, enfrentou o Bahia na Arena Fonte Nova em um jogo com arbitragem tanto quanto duvidosa e expulsão injusta do atacante David. Logo em seguida, também empatou com o líder Botafogo, em jogo que mostrou que o Vasco tinha potencial para apresentar bom futebol. Depois desses dois jogos, foi quando o treinador emplacou a melhor sequência de resultados durante a sua passagem pelo clube. O treinador conseguiu emendar 4 vitórias seguidas, sendo as 3 primeiras contra o Fortaleza, que não perdia vários jogos e tinha acabado de ser eliminado pela gente na Copa do Brasil, contra o Internacional fora de casa com o time desfalcado, promovendo o zagueiro Lincoln, que inclusive fez gol lá no Beira-Rio. E vitória contra o Corinthians, que era o nosso maior tabu, que a gente não vencia há 14 anos. Inclusive, obrigado, Rafael Paiva, essa aí foi, eu tava entalado na garganta. Finalmente a gente conseguiu vencer os caras. Depois dessas 3 vitórias, para caprichar, o time anunciou a volta de Felipe Coutinho. O ídolo do Vasco, que foi formado nas categorias de base e rodou pela Europa, tinha voltado para casa depois de mais de 10 anos. A boa fase e a volta de um ídolo gerou grandes expectativas, porém junto com ele vieram 2 contratações um tanto quanto duvidosas, Alex Teixeira e Souza. Os dois já haviam jogado juntos com Felipe Coutinho e foram uma exigência para ele voltar ao clube, e não seriam tão bem utilizados até o final da temporada. Nessa mesma janela de contratações vieram também os 2 atacantes, Emerson Rodrigues e Jean David, que também não acrescentaram em muito para o time na temporada. Estava todo mundo com expectativa muito alta para ver ele jogar, porém ele voltou do Catar, onde o ritmo era mais baixo e precisava ter o recondicionamento físico antes de estrear. Antes da estreia dele, o Vasco ainda venceu o Atlético Goianiense por 1-0 lá em Goiânia. A estreia de Felipe Coutinho viria a acontecer, infelizmente, uma derrota contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, em um jogo nada brilhante da equipe e com falha do zagueiro Léo Pelé. Vimos pouco do Coutinho em campo, pouco mais de 15 minutos, mas era a volta para casa do cria do Vasco. A partir desse jogo contra o Galo, o Vasco emendou uma sequência de atuações bem ruins. Perdeu para o Grêmio lá na Arena Condá por 1-0, empatou com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil com um gol no último minuto Salvador do Verrete e venceu no jogo de volta da Copa do Brasil também o Atlético Goianiense por 1-0, com gol contra do zagueiro deles, em um dos piores jogos da temporada. Depois de garantir a classificação contra o Atlético Goianiense em São Januário, o Vasco pegaria o Atlético Paranaense pelas quartas de final. E o primeiro jogo seria em São Januário, o primeiro de uma sequência de 3 jogos praticamente seguidos contra o Furacão. E antes desses jogos contra o Atlético Paranaense, a gente tinha perdido um dos melhores jogadores da temporada até o momento, que era o ponta Adson, que estava tendo uma boa qualidade no meio de campo, triangulando bem com o Payet, com o Paulo Henrique, onde ele estivesse no campo. Ele tinha uma lesão na tíbia, teve que passar por cirurgia e perdeu todo o restante da temporada. Antes dos jogos decisivos pelas quartas de finais da Copa do Brasil, o Vasco foi para Criciúma enfrentar o Tigre lá no estádio deles e deixou escapar o empate no final. Estava ganhando de 2-1 e tomou um gol no finalzinho, que custaria ali alguns pontos importantes no final. Antes do duelo definitivo pela Copa do Brasil, o Vasco enfrentaria o mesmo Atlético Paranaense em São Januário e venceu por 2-1 de virada. Destaque para o Hugo Moura, que estava jogando parecendo que estava dando a vida contra esse clube. Seria basicamente uma prévia do que seria o jogo de ida, pois o Vasco também venceu por 2-1 e também fazendo a virada em cima do Atlético. De volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Furacão lá na arena deles. A gente nunca tinha ganhado um jogo lá e não ia ser agora que a gente ia ganhar não. Mas pelo menos a gente conseguiu a classificação de um jeito um pouquinho mais sofrido do que poderia ser. A gente abriu 2-0 com menos de 30 minutos do primeiro tempo. Já botou todo o vascaíno logo para ficar com o coração na mão. E para piorar a situação, o atacante Ryan foi expulso ainda no primeiro tempo, deixando o ambiente mais caótico do que deveria ser. Esse jogo que poderia levar nossa temporada pelo menos com um pouquinho mais de esperança de título, Verrete apareceu em um daqueles cruzamentos que ele tem que consertar, cabeceou e fez 2-1, o que garantia que o jogo fosse pelo menos para os pênaltis. No segundo tempo, com a pressão absurda do Atlético Paranaense, Léo Jardim salvou o time várias vezes e segurou o resultado para ir para os pênaltis.
E nas penalidades, defendeu o último pênalti cobrado pelo Atlético, que classificou o Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. A Copa do Brasil para voltar para o Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha 3 confrontos bem difíceis, mas que seriam importantes nessa reta final. Primeiro, o Flamengo, um carrasco nosso, tendo em vista o resultado do primeiro turno. E foi o jogo que marcou o primeiro gol do retorno de Coutinho com a camisa do Vasco. O meia entrou no jogo e foi decisivo, marcando gol de cabeça que guardou o empate pra gente. O jogo contra o Flamengo, enfrentar o vice-líder em Brasília, em um jogo que a torcida reclamou muito, que era para ser em São Januário e foi vendido pela 777 para Brasília para ganhar apenas 1 milhão, enquanto a renda do próprio jogo foi mais de 8 milhões de reais. O Vasco perdeu esse jogo por 1-0, mesmo tendo atuado bem com esse drible sensacional do Coutinho. O Ryan entregou o ouro, deu uma bela assistência para o Flaco Lopes, que fez o gol e o Vasco não conseguiu reagir. Última sequência de jogos, dessa vez em BH contra o Cruzeiro. E esse jogo marcou uma das perdas mais importantes da temporada, que foi do atacante David. A gente teve com o David a terceira lesão de ligamento cruzado dos joelhos na temporada. Perdemos Paulinho, Jair e agora David. Em um jogo que não valia praticamente nada, as ambições do Vasco no Campeonato Brasileiro já eram praticamente nulas, a gente perdeu um dos nossos melhores jogadores para o duelo que viria logo em seguida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Hora da semifinal da Copa do Brasil, e esse era um dos jogos mais importantes da temporada, tendo em vista que era a possibilidade do Vasco chegar a uma final de campeonato nacional. Fazia quase 15 anos que o Vasco não chegava em uma semifinal. A última tinha sido justamente quando foi campeão, em 2011, você com certeza deve lembrar. E vamos pro jogo. O Vasco entrou muito bem na partida, conseguiu abrir o placar, fez 1-0, justamente com um golaço do Felipe Coutinho, que estava em uma crescente muito boa dentro do clube. Infelizmente, depois de fazer o gol, o Vasco recuou muito, tirou o pé e diminuiu a intensidade de forma absurda. E aí, com 2 golaços, um do Arana e um do Paulinho, o Atlético virou para cima do Vasco e levou a vantagem para o jogo de volta em São Januário. O jogo de volta da Copa do Brasil teve alguns impasses judiciais. Basicamente, o Vasco reclamava de que a CBF mudou o jogo de quarta-feira para sábado por conta da data FIFA, sendo que em outras oportunidades teve data FIFA e ainda assim o próprio Vasco teve que jogar com atletas vindo desgastados das partidas por suas seleções. Contudo, a reclamação não adiantou de nada e o jogo foi adiado, favorecendo, entre aspas, o Galo e, por exemplo, o Flamengo contra o Corinthians. Pro jogo contra o Atlético, a torcida se uniu e as torcidas organizadas prometeram fazer a maior festa da história de São Januário. Foi dito e feito. Infelizmente a chuva atrapalhou um pouco, mas veja só o que a torcida fez. Era o jogo mais importante da temporada até então, e o Vasco começou com tudo e conseguiu abrir o placar jogando bem, com Verratti de pênalti. Ali estava a esperança da gente conseguir chegar numa final, estava tudo plausível, a gente tinha conseguido se classificar outras vezes nos pênaltis, e a gente estava podendo ir para as penalidades mais uma vez, até que o Hulk acertou um chute muito bonito no ângulo de Léo Jardim e eliminou a gente da Copa do Brasil. Vasco 1, Atlético Mineiro 1, e tinha acabado ali a esperança de título da temporada. Apesar da boa campanha, foi frustrante por ter tido boas atuações, principalmente contra o próprio Galo. Mas infelizmente, não foi dessa vez que a gente chegou na final. Com o Vasco eliminado da Copa do Brasil, só tinha mais uma ambição na temporada, que era o Campeonato Brasileiro e tentar pegar uma possível pré-Libertadores. Caso o Botafogo fosse campeão, o Flamengo campeão da Copa do Brasil e entre outros resultados, poderiam se abrir mais 2 vagas para o Campeonato Brasileiro. Se o Vasco ficasse em 8º, poderia se classificar para a pré-Libertadores. Contudo, parece que a eliminação deu um baque forte na equipe e no próprio técnico Rafael Paiva, que apresentou desempenhos péssimos nas partidas seguintes pelo Campeonato Brasileiro. Nas 2 partidas seguintes, 2 vitórias, com um grande problema: a atuação e a tática da equipe, que era extremamente dependente das bolas cruzadas e do jogo aéreo do Verratti. 3-2 contra o Bahia e 1-0 contra o Cuiabá, porém com atuações péssimas.
e logo após isso veio finalmente a queda de Rafael Paiva. Depois dessas duas vitórias que iludiram um pouquinho o torcedor e chegou a dar uma esperança de que a gente conseguiria ir para a Libertadores, veio 4 resultados terríveis, 4 derrotas seguidas, que culminaram na demissão do treinador que até então era interino. O treinador conseguiu ser dominado em todos os jogos, contra Fortaleza, Botafogo, Inter e Corinthians, não ameaçando nem sequer apresentar uma reação dentro dos jogos. Tanto que só conseguiu fazer um gol nessas partidas e foram gols que não foram de bolas trabalhadas e quando o resultado da partida já estava definido. Depois da demissão de Rafael Paiva, Pedrinho confirmou que o diretor técnico de futebol Felipe Maestro, nosso ídolo, maior vencedor da história do clube, iria comandar o time nas 3 partidas restantes do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu, nesses 3 últimos jogos, 7 pontos. O empate contra o Atlético Goianiense, que não foi das melhores atuações, que contou com a volta de Alex Teixeira para o elenco principal e com boa atuação, a vitória por 2-0 sobre o Galo em um dos melhores jogos depois da saída de Rafael Paiva, e a vitória por 2-1 contra o Cuiabá, que garantiu 50 pontos e a 10ª colocação para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Acabava ali a temporada do Vasco, que apesar de não ter tido grandes resultados, também foi um ano tranquilo e sem sustos com relação ao rebaixamento, com boa evolução na competição de mata-mata e decepção no Campeonato Carioca. O artilheiro da temporada foi, claro, Pablo Verratti, o Pirata, que conseguiu marcar 23 gols. O maior assistente foi Payet também, que apesar de não jogar muitos jogos por conta de lesões, conseguiu entregar boas assistências no Campeonato Carioca e na própria Copa do Brasil. Bom, essa foi a retrospectiva da temporada de 2024 do Vasco. Eu sou viajante vascaíno, se você gostou do conteúdo, ano que vem eu vou estar viajando para ver todos os jogos do Vasco em qualquer estádio do Brasil. Se você gosta, se quer saber como é as torcidas em cada estado do país, é só se inscrever, seguir lá no Instagram, as redes sociais vão estar na descrição. Um abraço, saudações vascaínas. Valeu! Eu vou de bairro Vascão!